boa tarde a todos vocês aqui do Antes Pode do QCast. É um grande prazer recebê-los para mais um episódio, que hoje é um número redondo. Olha que lindo, hoje é o episódio número 80. Mas antes de eu falar um pouco sobre a nossa convidada e sobre o tema, eu quero falar para vocês da revista Canal Bauru. Inclusive, gente, a Alessandra da revista Canal Bauru vai fazer um podcast aqui no mês que vem, hein, gente? Então vocês fiquem atentos que ela vai vir aqui e vai falar um pouquinho para vocês dos bastidores da produção aqui dessa revista e do intuito realmente que ela trouxe para cá, uma revista diferenciada, né? Olha, a capa dela é diferente, ela tem inclusive 2 capas, né? Revista que tem 2 capas. Dentro você vai ver que a gramatura e a forma de impressão é diferente, e não só da parte estética, mas também do conteúdo, porque a revista Canal Bauru, ela privilegia as informações realmente aqui da nossa região e ela dá uma visibilidade aos empreendedores locais. E se você é um empreendedor aqui de Bauru e região, entre em contato com eles para verificar como fazer parte também da família Canal Bauru. E se você é apenas um espectador, se você é um leitor dessa revista, então você pode tanto fazer uso dela física, como também online. Hoje a praticidade do online, né? A maior parte das pessoas prefere até o online, porque pode ver em qualquer lugar, né? No momento que você está esperando, está ali no consultório médico, está esperando sua consulta, você pode acessar o celular e ver a sua revista no @revista Canal Bauru. E a próxima edição, que é a 4ª edição, tá aí, ó, fresquinha, tá quase saindo. E logo, logo vocês vão ver aqui mesmo no podcast a gente liberando essa 4ª edição, onde nós também temos lá a nossa chamada do podcast e eu tenho lá uma coluna médica que vocês vão ver falar mais sobre terapias nutricionais injetáveis e também medicina chinesa. E além disso, quero falar para vocês também que tá chegando o fim do ano, é presente que não acaba mais. E aí, você se planejou esse ano? Não quer passar apertado no ano que vem? Então é a hora de começar a guardar dinheiro. Eu sei que é difícil. Não é fácil guardar dinheiro. Mas, gente, a CNG Securitizadora está aí para te ajudar justamente a facilitar um pouco mais esse seu planejamento. Porque muitas vezes você quer entrar numa faculdade, ou o seu filho vai entrar numa faculdade, você tem também que trocar aí de carro, ou quer fazer uma viagem dos sonhos, ou mesmo para os presentes de Natal do ano que vem, que agora, gente, ó, falta um mês, né? Quem não se planejou aí vai ter que cortar um dobrado, pagar no crediário. Então é a hora já de se planejar. Da CNG Securitizadora, a partir de R$1.000 você consegue já fazer o seu investimento. E você vai ter um 1,7 em média de lucratividade dentro desse valor que você vai investir. Isso muda de acordo com o valor que você coloca para investir. E o legal é não só ser um investimento seguro e também bem rentável, como também a facilidade que você tem para retirar no momento que você quiser. Então, isso é legal, porque às vezes você faz algum investimento que rende melhor, mas você tem que deixar seu dinheiro preso lá por meses, até um ano, anos a fio aí, sem poder mexer nesse dinheiro. E, de repente, acontece algum problema, você precisa retirar esse dinheiro, alguma emergência, e você não consegue, você perde toda a rentabilidade do período. Não é o que acontece com a CNG Securitizadora. Os debêntures, eles vão sendo atualizados mês a mês, e você pode combinar lá com o Gil, se você quer retirar mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou mesmo quando você precisar. Mas deixando render, se é um dinheiro que não está fazendo diferença agora, melhor ainda, deixa render, que o seu dinheiro vai render bastante lá na CNG Securitizadora. Para mais informações, entre no Instagram deles, @CNG Securitizadora. E hoje quero falar também para vocês da doutora Natália Biancão. Eu vejo muitas pessoas sofrendo, homens principalmente, mas tem muitas mulheres perdendo muito cabelo. Nessa época agora que estão usando as canetas emagrecedoras e tal, essas canetas têm esse efeito colateral ruim, que se você não estiver muito bem nutrido, por isso que eu também sempre quando a gente acaba prescrevendo isso, acaba colocando uma nutrição junto para que não aconteça, mas acontece bastante, tem gente que faz aí por conta e acontece de perder cabelo. Muitas vezes você vai pensar, não é na hora de eu fazer um transplante. Poxa, mas então vai procurar agora, porque agora é a hora de fazer um tratamento. A doutora Natália Biancão, ela é reconhecida aqui em Bauru, realmente como uma referência em transplante e tratamento capilar. Não é só transplante capilar. E não é só cabelo, viu, gente? É bigode, barba, sobrancelha, que às vezes tem gente que tem a sobrancelha mais ralinha. Existe como você fazer um transplante de sobrancelha e ficar com uma sobrancelha que você sempre quis. E os homens que às vezes querem deixar uma barba, né? E não consegue porque a barba tá ralinha, tem uns lugares com buraco, assim, que não nasce a barba.
Pois é, vai fazer um tratamento lá com a doutora Natália. Se for necessário, ela vai indicar o transplante. Mas se não, ela vai te indicar um bom tratamento que na maior parte das vezes, quando procurado no momento adequado, já vai resolver seu problema. Então, entra no @doutora Natália Biancão, que você já vai ter mais informações a respeito disso. E vamos entrar no episódio, então. Episódio número 80. Mensana Incorpore Sano. Achei tão chique falar assim. Ou seja, mente sã em corpo são. Que hoje nós vamos receber aqui a Aline Pisano. Ela que é psicóloga, com formação pela Unisagrado, atua há mais de 12 anos nas áreas clínica e social. A Aline tem uma abordagem integrativa, olha o ser humano com totalidade no mente, corpo e espírito e também nas suas relações sociais. E ela é criadora do projeto Caminho dos Girassóis, que inspira tantas pessoas a buscarem a luz do autoconhecimento e do equilíbrio emocional. Seja muito bem-vinda, Aline, ao nosso programa. Muito obrigada. Boa noite a todos. Você sabe que, assim, eu fiquei bem curiosa. Você vai ter a oportunidade de explicar pra gente o que é o Caminho dos Girassóis? Porque eu lembro quando eu pedi uma foto pra gente fazer a divulgação da arte, você falou, eu vou mandar essa que tem um girassol, porque ela já diz muito sobre mim. Aí eu já gostei. Falei assim, poxa, eu vou colocar essa do girassol, que justamente a gente depois vai saber, ela vai explicar pra gente, né, onde é que veio isso. Mas antes de começar, antes de mais nada, né, sobre a Aline. Aline, você é daqui, não é? Como que você chegou na psicologia? Como que foi esse caminho aí? Eu acho que a psicologia me escolheu. Ah, que gostoso, tá vendo? Eu comecei faculdade, quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer direito. Que eram duas coisas que eu gostava. Eram três, na verdade. Olha só, uma nada a ver com a outra. Ah, tudo bem, entendo super. Direito, psicologia, e na época era design, não era design, era DI, desenho industrial na Unesp, que eu tinha vontade. Mas as coisas foram se afunilando na minha vida de um jeito que ou eu fazia uma coisa ou eu fazia uma coisa. Sim. E meu pai era advogado e como eu tinha vontade, eu gostava daquilo, ele falou, não, você vai fazer direito. Eu falei, tudo bem, eu quero fazer direito. E fui fazer direito. Não passei de primeira, passei de segunda chamada, né? Uhum. Mas quando eu não passei de primeira, eu fiquei chateada. Aí eu falei para ele, se eu tivesse feito psicologia, eu tinha passado. Ele falou assim, não, você vai fazer psicologia quando você puder pagar. Aqui eu vou pagar, é direito. Falei, tá bom. Aí me chamaram, depois eu fui e fiz acho que uns 2 anos de direito. E meus pais se separaram, a vida deu reviravoltas e eu precisei parar a faculdade. Quando eu decidi voltar, eu fui, prestei psicologia e ele falou, por que você não volta a fazer direito? Eu fui até má naquela época, porque eu queria fazer psicologia. Eu falei, aquela lá era a faculdade que você ia me pagar. Essa é aqui, eu vou pagar. E assim foi. Ele não gostou muito, mas era aquela faculdade que eu queria, porque direito já não fazia mais sentido na minha vida. E eu sentia que as pessoas, a maneira como as pessoas conversavam comigo, a maneira que eu me expressava, eu via como aquilo às vezes fazia sentido e ajudava as pessoas. Era como se, antes de ser psicóloga, eu já estivesse atuando. Então, eu gostava muito, me identificava muito. Você não sabia as técnicas, mas você estava ali. Eu estava. Era muito estranho, assim, a maneira como as pessoas às vezes vinham falar comigo, né? E como, de alguma forma, aquilo que eu tinha dito tinha acontecido. Então, para mim, era natural, assim como parece natural. Parece até que eu não estou fazendo nada até hoje. Mas entender como tudo isso funciona não é tão simples, né? Porque, olha, aí e o duro é que a ignorância é uma bênção, né? Depois que você tem o conhecimento... Aí a coisa pesa, né? Pesa. E pra gente fazer a faculdade também, porque você começa a olhar e entender aquilo na sua vida. Eu não sei como é que era para a maioria das pessoas, mas quando eu aprendia, né, a cada fase, a cada etapa, era como se eu estivesse revisando. Eu entendia aquilo, entrava com muita facilidade. E eu explorava muito isso, eu queria saber mais, eu perguntava para os professores, então eu sempre fui muito questionadora, eu queria exemplo, eu queria entender aonde que aquela teoria cabia na vida prática. Teoria não me enchia. O professor que lutasse, porque eu falava assim, mas aonde que funciona? Aonde que aplica? Dá um exemplo prático disso, né? E eu acho que acabava fazendo bem para todo mundo, porque todo mundo se beneficiava com isso de alguma forma, mas eu queria ver aquilo tridimensionalmente. E para mim
foi assim, eu enxergava, era como se aquilo eu enxergava na minha vida, eu lembrava de uma situação, a situação da vida do outro, eu ia aplicando, era como se eu já estivesse aplicando conhecimento em tudo que eu já tinha vivido, em tudo que eu já tinha visto. Então, era mais fácil, parece que entrava com facilidade. Mas sabe o que eu acho também pode ter facilitado, né? Me corrija se não, se achar que não é. Mas você entrou mais madura. Também. Talvez se você tivesse começado a fazer a psicologia lá atrás, quando você entrou em direito, você não tinha passado todos esses perrengues aí que você passou que te amadureceram, né? Você não tinha tido contato ainda com uma outra faculdade, ou mesmo os anos passando que a gente vai acabando amadurecendo. E aí, às vezes, a visão, eu falo isso porque eu fiz as outras. E quando eu fiz mais velha, eu também tive essa visão de mim mesma. Eu imaginei, nossa, se eu tivesse feito essa faculdade mais cedo, talvez eu não tivesse encarado da mesma forma. Com toda certeza. Não é? Porque dentro da faculdade de Direito, que era bastante difícil. Eu já era mãe, eu tinha um filho pequeno. Ah, você já entrou assim, com tudo. Foi. Oxi. Então, era complicado administrar tudo isso. Sim. Quando eu entrei em psicologia, eu já estava de fato mais madura e talvez também o fato de que eu estava pagando, não foi por esse motivo que eu parei direito, né? Mas Sim. o fato de que eu estava ali ralando muito para conseguir levar aquilo é que eu não desistia. Eu falei, não, tá difícil esse negócio aqui, eu não posso desistir agora. Então, a questão do investimento era pesado. Apesar de eu ser apaixonada, era difícil. Trabalhar, estudar, ser mãe, ajudar em casa. Então, tudo isso pesa, né? Sim. É diferente do quando você entra na faculdade e a nossa responsabilidade é estudar. É igual quando estava no ensino médio. Meu pai falava assim, você só tem que estudar. Uhum. Não era bem assim, né? Mas era assim que ele via. Você só tem que estudar. Ali já não era mais isso. Uhum. Eram muitas demandas. Então, acabou aquilo talvez tenha se tornado ainda mais forte. Eu não posso voltar para trás agora. Não tem essa opção. Vai. Exato. Não tinha essa opção. Foram dias de luta e dias de luta. Caramba. E você tem um filho? Eu tenho 3. 3? Ah, 3. E qual que é o nome deles? Fala aí pra gente gravar aqui no pod. É Brandon, mais velho, fez 30 anos. Nossa, mas jamais imaginaria tão jovem com filho de 30. Pois é. Nem tanto assim, nem tão jovem. O Brandon tem 30 anos, a Angelina de 11 e o Valentim de 7. Olha, que diferença, né? Mas que gostoso, várias fases aí. Quando eu fui mãe da Angelina, eu tinha a idade que a minha mãe foi vó, né? Nossa. Eu comecei cedo. E você já é vó, não? Não. Seu filho não tem Meu filho filho ainda. mais velho falou que é para eu me conformar que a Angelina que vai me dar netos. Ah, quando tá ela bom. Ficou pra menina. Tudo bem, né? Ficou pra próxima, jogou pra próxima. Tudo bem, passou pra próxima. Então tem que me cuidar pra aguentar, né? Porque eu fui mãe da Angelina tarde, então mas é tudo no seu tempo certo, né? Amém. Tudo no seu tempo certo. E aí, conta pra mim, então, Aline, o que significa na prática essa frase que a gente colocou aí, né? Mens sana in corpore sano. De onde surgiu isso? Bom, meu pai era uma grande referência para mim, ele era muito presente e ele sempre gostou muito de filosofia. Eu entendia pouco, mas o fato dele gostar era atrativo. E como meu pai gostava de estudar, fez direito também, então me atraía os ensinamentos dele. Ele era uma pessoa muito apaixonada pela vida. Na verdade, ele aprendeu essa frase, acho que assistindo Bruce Lee. Legal. E aí, ele falava muito disso, de mente sã em corpo são. Até aí, ok, porque eu cresci escutando. E eu sou uma pessoa que gosta de latim. Então, estou sempre procurando alguma coisa, entender as máximas do latim. No direito também tinha muitas máximas do latim que eu gostava. E, para mim, era aquela frase de referência. Mas, dentro da psicologia, eu consegui compreender que não existe como você ter um corpo são sem uma mente sã e vice-versa. Sim. Né? Porque se a cabeça não está bem, ela desequilibra o corpo todo. Com certeza. E eu vi que você trabalha com medicina chinesa, né? Sim. Também curto de paixão, assim, a medicina chinesa. Pura energia, flerto né? com ela, né? Legal. E aí, não tem como desvincular uma coisa da outra. Porque nós somos um todo. A cabeça... na nossa fala do dia a dia, a gente já traz muito isso, né? Nossa, eu tenho uma gastrite nervosa, eu fiquei com dor de barriga de ansiedade. Então, a gente já sabe como que isso descompensa ou compensa no nosso corpo. E aí eu busquei conhecer, entender melhor. E isso, para mim, atraía cada vez mais.
Então, não tem como falar para alguém que ela tem que cuidar do corpo, ela está com gastrite nervosa. Eu já tive. Fui no médico, ele me deu remédio, não funcionou, piorou. Aí eu entendi que eu tinha que organizar as coisas que estavam me fazendo mal. E eu tinha essa consciência. Isso lá atrás, no comecinho da faculdade de Direito. Então, eu fui limpando algumas questões que eram muito pesadas naquele momento. Meu filho era pequeno, meu pai e minha mãe se separando. Eu tive que aprender a lidar com aquilo lá. Sim. Com isso e muito mais naquela época. E aí, a tal da gastrite foi embora, porque os remédios não estavam me ajudando. Certo. Tempos depois veio a psicologia e tudo foi ficando um pouquinho mais claro, mas com muita teoria, né? Hoje, a oportunidade que a gente tem de conhecer, ter acesso à informação, faz com que, além de saber, eu também possa ensinar. Com certeza. Isso me deixa muito feliz, poder sempre passar um pouquinho daquilo que eu aprendi. Isso é ótimo. E você tem toda a razão. Até quando você fala assim da gastrite nervosa e tal, né? E as pessoas, eu atendo muita gente e a vida inteira. Eu trabalhei em várias frentes, né? Trabalhei muito em sala de emergência, trabalhei em consultório, trabalho ainda em consultório, trabalho na saúde pública da prefeitura. Então, assim, de várias frentes diferentes. E você percebe que se você der uma atenção melhor para essa pessoa, ela já melhora só com a tua atenção. Sim. Sabe? Então, não dá para desvincular essa parte emocional da parte física. E a medicina chinesa vem também, como você disse, né? Trabalhando as energias e a parte emocional, nossa, é muito forte, né? Muito. Eu sempre faço um paralelo com as pessoas que têm problemas gastrointestinais, principalmente. Né? Essas pessoas, a gente vai falando sobre como a gente rumina os pensamentos, né? Como a gente nomeia as nossas dores. Nossa, tô com alguém entalado por aqui, essa história não me desceu. Nossa, eu tô com um bolo no estômago depois do que aconteceu, né? Então, eu vou mostrando para a pessoa, às vezes, como é que é essa linha do pensamento, da emoção e da dor, e como ele vai funcionando no corpo dela, só com as emoções. Que interessante. Aí depois, às vezes, eu venho e falo, apesar de eu não ter formação em neuro, eu sou uma curiosa e autodidata em muitas coisas. Aí depois eu venho falando para ela mais ou menos como que acontece no corpo dela, a partir da mente, por que acontece aquilo. Então, ela tem um entendimento emocional do motivo, assim, metafórico, né, para ela entender o que está acontecendo, e depois também um pouquinho da mente, por que o corpo dela está provocando tudo aquilo. Porque a maioria das pessoas tem um grande medo da ansiedade. Ai, meu Deus, eu sou muito ansiosa, crise de ansiedade. A ansiedade hoje ela é algo que traz muito medo, porque as emoções são verdadeiras e são muito dolorosas. Mesmo quando a gente entende o que ela dói, né? Então, não basta compreender. A gente precisa aprender a lidar com ela, pensar por que ela está acontecendo. E não é de uma vez, não é no estralar de dedos. Então, às vezes eu ajudo a pessoa a refletir o que é que está trazendo, qual é o fundo de tudo aquilo na vida dela. Muito bom. E a ansiedade é uma coisa que as pessoas falam, eu tenho, todo mundo tem ansiedade. E a ansiedade, até um certo grau, ela é positiva, né? Porque ela é que nos move, ela é que faz a gente se mexer, a gente mudar, a gente faz... O que é o ruim é o excesso e a preocupação toda que ela traz com aquela coisa descontrolada, né? Exato, o sistema límbico em alerta o tempo todo, né? A pessoa, é como se o tempo todo tivesse aquele botãozinho de alerta ligado e a pessoa não sabe para onde fugir. Fadiga, né? Exato, exatamente. Dá um curto-circuito aí, né? Fica doido. Sim, porque o corpo todo desregula. Muito bom. E como que a psicologia integrativa entende, então, esse ser humano de forma completa, né? Indo além da mente, considerando corpo, espírito e as relações? Olha, eu costumo falar que a gente é formado por um tripé, né? Inicialmente é um tripé. É o mente, corpo e espírito. Normalmente mais corpo, porque a gente começa por um corpo. Sim. Uma mente em desenvolvimento, que a gente vai se descobrindo ao longo da nossa jornada. E nesse processo, a maioria cria os seus próprios medos e fantasmas. Mesmo quando a gente não acredita ainda, não tem a consciência de um algo superior, né? Da nossa crença religiosa, Deus, ou seja lá como cada pessoa manifesta a sua fé,
a gente acredita em algo que a gente não vê. Sim. Então, os povos primitivos nomeavam as forças da natureza, né? Hoje a gente nomeia tudo aquilo que a gente não entende, de uma certa forma, como a força do bem e do mal. E há quem não acredite também, mas essa pessoa que não acredita numa força superior e divina, normalmente ela acredita também no mecanismo da ciência, mas ela acredita em alguma coisa. Né? Lógico que não é com a mesma força de uma fé, mas ela tem uma crença de que existe uma explicação científica para aquilo que ela acredita. Então, é necessário ter uma crença. Aquele que tem fé, ele ora, reza por algo superior, pedindo uma ajuda ou agradecendo. Aquele que não acredita, ele vai agradecer aos cientistas, à ciência, por algo de bom que aconteceu e busca se basear naquilo. Então, quando a gente pensa mente, a nossa mente hoje é o que nos comanda, né? Nós somos seres em evolução, mas nós estamos teoricamente, né, racionais, mais evoluídos que os animais. Então, a gente tem mais obrigações que eles. Né? Se você tem mais inteligência, a gente entende que tudo na natureza tem uma função. Qual é a nossa? Né? Então, a nossa mente comanda o nosso corpo, é o nosso corpo que comanda a nossa mente. Então, aqui nós já temos a mente sã e o corpo são. A nossa fé, muitas vezes, é aquela que nos sustenta quando a gente não encontra nada onde nos amparar. Às vezes Normalmente os momentos mais difíceis. Exatamente. Assim. Né? Por isso que ela forma um tripé que nos sustenta quando às vezes a gente está se sentindo fraco de mente, muitas vezes fraco de corpo, se sustenta nessa fé. E aí vem as relações sociais, que de uma certa forma ela entra não como mais uma perna, né? Ela entra como uma base, porque nós somos seres sociais. E se nós não tivermos o alicerce social, se nós não temos as pessoas com quem a gente se relaciona, é como se a gente perdesse a sustentação. Viver sozinho é algo doloroso. A curto prazo e a médio pode ser que isso funcione durante um tempo. Mas mesmo as pessoas mais solitárias, né, elas têm convivência, elas sentem muitas vezes a necessidade de ter contato com outras pessoas. Né? Por isso que existe hoje a sociologia dentro do direito. Eu lembro de um professor, ele falava assim, o homem é um animal social. Era muito engraçado. Porque era um senhor muito idoso e meu pai já tinha... razão, né? Nossa, mas eu falei, pai, você conhece o fulano? Ele falou assim, tá vivo ainda? Eu falei, pois é. E eu posso dizer com certeza que essa frase, a primeira que ele falou foi aquela que eu vou levar junto como esse alicerce mesmo, que norteia esse tripé que a gente sustenta a nossa psique, a nossa saúde. Até por isso é tão importante os ambientes que a gente frequenta e as amizades que a gente faz, né? Com toda Porque certeza. quando você tá ali, você é parte de um mecanismo, parece que é um corpo, né? É um corpo onde várias pessoas fazem parte, que são Sim. as pessoas que convivem entre elas. Sim. Às vezes no trabalho mesmo. Você não precisa ser amigo de querer sair tomar cerveja com a pessoa. Exato. Mas você tem que ter uma boa convivência, porque essas pessoas estão ali todos os dias. Imagina, você está num ambiente Nossa, de trabalho e esse ambiente é tóxico. Sim. Se você está num ambiente de trabalho e é um ambiente saudável, você quer continuar com aquelas pessoas. Se aquele ambiente não é saudável, você não quer manter essas pessoas e levar elas para ter amizade, levar para a sua vida em outros ambientes. A mesma coisa são os ambientes familiares. Existem ambientes familiares que são uma delícia, outros que são tóxicos. E aí, muitas vezes, esses ambientes, aquele que não quer ficar muito perto acaba sendo julgado. A ovelha negra, né? A ovelha negra, ela é sempre por estar aquela dizendo aquilo apontada. que ele quer, se colocando como prioridade, Exato. né? Parece que ele está sendo mal educado, Exato. inconveniente. Exatamente. Mas existe aquele ambiente que talvez seja tóxico para esse ele é saudável para os outros.
depende da sintonia onde você tá, Exato, né? É igual exato. quando você resolve, por exemplo, eu já fumei um bom tempo, graças a Deus faz muitos anos que eu não fumo mais. Mas na época que eu fumava, eu tava junto com quem fumava, por quê? As pessoas, já é da época que não fumava dentro dos ambientes fechados, né? Então você tinha que sair do ambiente. Quem tava lá fora, quem fumava igual a você, não é? Sim. E você acabava se relacionando ali. Aí quando você para, você não anda mais com essas pessoas, você entende? Aí você muda de lugar, você vira saudável, você anda com o povo da academia, você vai com quem quer fazer exercício, com quem quer comer saudável. Então Exato. você vai mudando, né? Então eu acho que a gente tem as fases, mas é importante se voltar para dentro e se perguntar: eu tô no lugar certo? Sim, é Porque fundamental. às vezes você não tá no lugar certo. Você acha que você as coisas estão todas erradas ali para você, que as pessoas são erradas. Não é que as pessoas são erradas. Cada um tá no seu momento, cada um tá no seu ambiente, né? E você que procure outro, se você não tá se encaixando mais ali. Exato. É que muitas vezes as pessoas não percebem que Não tem essa aquele visão, ambiente está adoecendo. Tem pessoas que trabalham décadas num mesmo ambiente como se elas estivessem aprisionadas. Eu vi um videozinho Reels, na verdade. Não sei se você viu, agora eu não vou saber a referência. Mas era um homenzinho, ele era todo branquinho, assim, um hominho branco. Você já viu? Sim. Ele vai andando e assim fala que você leva um pouco de cada coisa, né? Um cabo de cada pessoa. Ele passa por um cara xadrez, por exemplo. Aí ele começa a ficar com uma parte xadrez. Ele passa por outro de bolinha, fica de bolinha. Até que ele fica tão completamente não ele, que ele é todo negro, assim, enegrecida a imagem. E aí ele não é mais ele. E aí ele encontra um que era branquinho, igual como ele era no início. E ele não consegue chegar nesse, porque ele é muito diferente. E aí esse aqui vem dar um abraço nele. E aí ele sai de dentro daquele corpo e ele volta a ser como ele era. Então, assim, isso pra mim não tem fala, não tem nada. Mostrou muito. Mas porque a cada ambiente que a gente passa, a gente aprende algo novo. Ninguém passa ileso, né? Ninguém passa sem ser tocado por aquela situação. É igual quando a gente encosta o carro em algum lugar, né? Você percebe que mesmo que não tenha ralado o carro, às vezes ficou uma marquinha daquela cor, um plástico que passou por ali, fica aquela marquinha. Então, de alguma maneira, aquilo foi afetado. Um afetou o outro. Um deixou de ser um pouquinho e o outro passou a ser um pouquinho. E algumas vezes a gente está se relacionando com pessoas maiores e melhores. Outras vezes é o contrário. Eu lembro quando eu comecei a treinar, e eu olhava assim, né? Eu tinha acabado de começar, tava com bastante sobrepeso, e eu via pessoas que conseguiam pegar mais peso que eu. Eu olhava e falava, se ela consegue, eu vou conseguir também. Aí eu gostava de fazer o treino com quem conseguia mais que eu. Eu não aguentava nada, mas eu sabia que eu queria mais. Aí eu comecei a convidar outras pessoas para treinar comigo. Daí pessoas que já estavam um pouco menos que eu. Aí eu percebia que a pessoa não tinha, né, o mesmo desempenho. Só que quando eu treinava com quem conseguia menos, eu também conseguia menos. Sim. Então, eu falo, a gente tem sempre... E aí, todo mundo que entra, eu falo assim, ó, vai no seu tempo, no seu limite e na tua capacidade. Mas sempre tenta treinar com alguém que faz mais que você. Isso é pra tudo, né? Exato. Se você for a pessoa mais inteligente da mesa, não é assim que dizem? Mude de mesa. Muda da mesa. Mude exato. de mesa. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque às vezes a gente tá num ambiente e aquele ambiente sobrecarrega você. Porque é natural que as pessoas gostem e queiram. Mas se você não buscar o crescimento e também buscar onde você vai se encaixar melhor e crescer mais, você vai acabar sendo puxada para baixo, como uma âncora. E assim, foi interessante que você falou também no começo. Hoje eu aprendi bastante para poder passar também para as pessoas. Isso é muito legal, porque existe uma trava mental, eu acho, das pessoas que achar que nunca vai poder ser mentora de alguém, porque sempre acha que sabe pouco. Menos do que deveria saber. Mas aí uma vez, eu era dessas pessoas, hoje já não sou mais. Mas eu ouvi o Vitor Damasio, você conhece ele? Vitor Damasio do mundo digital, ele é mentor de mentores, do Wendel Carvalho, de outros mentores. O nome não me é estranho, mas porque acho que tinha Damasio aqui em Bauru. Tinha também. Esse Vitor Damasio, ele é um mentor, ele é bem conhecido no mundo digital. E ele falou uma coisa num desses cursos gratuitos, quando vai vender depois a mentoria, e eu participei, que foi muito interessante. Ele falou assim... Nunca ache que você não pode ajudar outra pessoa, né? Então, é como se houvesse assim, várias montanhas e você tá subindo. Então, eu sou a pessoa hoje que tô segurando a tua mão, te puxando lá para cima. E quando você chegar lá na montanha, você vai ver que tem mais uma.
maior do que essa para você subir. Só que aí você vai procurar o seu mentor. Por isso que às vezes tem que ir mudando os mentores também, porque você vai mudando aquilo que você precisa saber. Só que a hora que você olhar para trás, tem gente que tá começando lá na primeira montanha. E é para essas pessoas que você tem que virar e dar a mão também. Sim. Então, assim, sempre vai ter um momento. A gente nunca vai saber tudo e também não vai saber tão pouco ajudar as pessoas que ainda não chegaram nesse patamar dentro do assunto que você domina e ao mesmo tempo procurar. Então a gente não tem descanso, né? Não. Eu me lembrei de uma frase, mas não lembro dela completa. Era alguma coisa assim, ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. Né? E é bacana, parecem, são pequenos ditados e frases feitas, mas que são muito verdadeiros. Porque eu lembro que dos grupos, muitas vezes que eu fazia com os idosos, né? E eu ia lá para ensinar sempre alguma coisa, para fazer dinâmicas e brincadeiras. Só que, nossa, o quanto eu aprendi com eles, né? E o quanto tudo aquilo ali foi base de um conhecimento que eu fui alicerçando e hoje eu também aplico e posso ensinar para outras pessoas. Então, são coisas que eles achavam que estavam ali recebendo de mim, eles não tinham noção de quanto eles estavam passando. Sim. Então, isso faz uma grande diferença. É algo que eu tenho em mente. Se o que eu sou e o que eu faço, eu não puder ensinar alguém, eu acredito que eu não estou fazendo bem feito. Independente se é como psicóloga clínica, psicóloga social, ou até mesmo com aquela pessoa que eu trovei na fila do banco. Né? Se eu não puder passar alguma coisa, aquilo está errado. Hoje eu entendo que eu sou uma pessoa de referência. Não importa se a pessoa sabe quem eu sou ou não. Eu sou uma pessoa de referência. Eu tenho que ser aquilo que eu acredito que eu sou e aquilo que eu quero que as pessoas saibam que eu sou. Isso mesmo. E essa é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente fica doido, a gente fica nervoso, a gente fica cheio das nossas demandas, mas tem que ter a nossa meta. A minha meta é crescer. Hoje eu não estou dando conta disso, mas eu vou dar conta de uma e outra. Amanhã eu vou dar um pouquinho mais de mim e vou crescendo naquele sentido. E todo mundo que está ao meu lado, por mais que não veja, tem que entender o caminho que eu estou fazendo. Não estou falando que você tem que entender. Não. É eu tentar buscar melhorar cada dia. Só que isso é uma das coisas mais difíceis. É muito difícil. Porque no dia a dia, né? E o meu companheiro está aqui, ele sabe como é difícil a gente conseguir isso quando está lá, no ambiente onde está tudo o caótico, a família, a criança brigando, acontecendo. Então, a hora que você acerena, você fala, opa, tem coisa errada em mim. Aí tem hora que eu falo assim, vai você que não aguento mais. Então, nessa hora a gente tem que ter... É por isso que o social, a família que a gente vive, é importante, porque a gente não está sozinho. Sim. Para você conseguir chegar onde você precisa, você muito mais difícil. Você tem que ter um apoio, né? Você tem que ter um apoio das outras Exato. pessoas. Elas não precisam estar indo junto com você, e nem acreditar na mesma coisa, mas elas têm que te respeitar e dar apoio para você conseguir fazer as suas coisas dentro da tua meta. A vida... eu falo do social, né? O social não é só lá fora, é dentro. E o dentro é o mais difícil. Nossa, e começa dali mesmo. É o mais difícil, porque é ali onde a gente tem que aprimorar e é onde a gente tem mais dificuldade de aplicar. A gente tem muita liberdade com essas pessoas tão próximas. Exato. É mais fácil estourar, é mais fácil do que com um estranho. Sim. Então, muitas vezes a gente acaba sendo pior em casa do que fora, né? Mas assim. Uma vez eu escutei uma história que dizia assim, né? Que era uma família de cactos enfrentando o inverno, né? Totalmente metafórico. Mas todas as vezes que eles se juntavam, eles se machucavam. Só que quando eles se afastavam porque estavam se machucando, eles começavam a congelar. Então, eles precisavam encontrar meios. Algumas vezes eles se alfinetavam, outras vezes eles se mantinham próximos o suficiente para se aquecer, mas não se machucar. E assim eles conseguiam conviver e enfrentar o seu inverno. E a vida é assim, a gente não machuca quem está longe, a gente só machuca quem está perto. Nossa. E essa é a parte mais difícil. E a gente muitas vezes não machuca quem não está na nossa vida, a gente machuca quem a gente ama. Só que, ao mesmo tempo,
são as pessoas que a gente quer perto, não para machucar, mas porque a gente quer aquela pessoa para estar conosco no nosso crescimento. E muitas vezes é a parte mais difícil, né? Porque nós temos um foco, cada um tem o seu objetivo, mas não é competição, né? É tentar olhar, opa, agora é a sua vez, agora é a minha vez. Entra em cena, porque eu não estou dando conta, agora eu vou explodir. Aí, quando o outro está lá explodindo, opa, vem cá, que agora eu pego. É igual jogar bola, né? Vai passando. É uma sinfonia, né? Vai indo assim, ó. Tem que Difícil é encontrar um maestro. Nossa, gente. Se você achar, me apresenta. Tô procurando. É difícil, é difícil. E assim, eu quero saber da onde surgiu esse seu projeto Girassol. O caminho dos girassóis. Isso. Olha, eu gosto muito de fazer caminhada. E faz um tempo que eu não me dedico a isso da forma que eu gosto. E o girassol, para mim, ele tem uma representação muito forte. E alguns anos para trás, bem recentes, na verdade, eu comecei a olhar o quanto eu gostava de girassol e qual é a representatividade dele. O girassol está sempre voltado para a luz. E quando ele está com dificuldade de encontrar luz, muito tempo nublado, eles se voltam um para o outro, né? E então, o que representa? Ele busca a luz do esclarecimento, ele é uma planta muito cheia de energia, aquele amarelo com bastante energia. Então, o girassol ele busca a luz é o esclarecimento é conhecimento, é sabedoria. Quando a gente quer saber alguma coisa, a gente fala, você pode me esclarecer uma coisa, né? Uhum. Então, é buscar a luz e a claridade. E aí, quando eu comecei, né, estava fazendo a mentoria do Bruno Soalheiro, ele falava muito sobre a gente encontrar um modo de se comunicar com o nosso público, né? Tentando ali aprender e desenvolver no digital. Aí eu falei, são os girassóis, porque eu vou fazendo caminhada, eu ia conversando, eu fazia reflexão, era quase uma live, né, durante as caminhadas com aqueles trocentos stories. E assim eu ia falando, bom dia meus girassóis, bom dia girassol, bom dia girassóis, e assim eu comecei. Porque ali eu estava tentando levar um pouquinho do que eu sabia, um pouquinho das reflexões que eu tinha. E aí, eu no meio da mentoria, buscar um nome para o Instagram. Falei, bom, podia ser 1000 coisas, talvez melhores. Mas eu gostei do caminho dos girassóis. Porque quem está ali caminhando comigo, né, virtualmente, são girassóis que também estão procurando essa luz, estão procurando se identificar, ou talvez com outro girassol, né? Sim. Procurar conhecer, entender. E no final, o girassol ele também joga suas sementes, né? Que são mais conhecimentos que vão gerar novos girassóis. Então, eu acredito que essa é uma ideia para que as pessoas perguntem mesmo, mas por que girassol, né? Porque o girassol busca a luz do esclarecimento. Olha, é bonito, hein? Gostei. Que bom. E, ó, eu vou te perguntar aqui, como que o corpo expressa, assim, aquilo que a mente sente? Porque eu vejo que a gente demonstra, às vezes, no corpo alguma coisa que a mente está sentindo. Dá para perceber, assim, no físico da pessoa o que não está resolvido emocionalmente, assim, na forma como você trabalha, no dia a dia? Quando você começa a trabalhar com uma pessoa, você consegue identificar nela que aquele problema emocional está trazendo dentro desse físico, às vezes até retraído até na parte de se vestir ou de como ela é fisicamente? Olha, a gente percebe que algumas pessoas têm expressões mais fechadas, posturas mais fechadas. Assim, né? Exato, né? Essas são a maneira que a pessoa se comporta e se porta diante do mundo. A timidez, a gente percebe muito dos adolescentes, às vezes eles se escondem atrás do cabelo, atrás das roupas. Por exemplo, ontem teve o Enem, se você olha assim, os jovens que estão indo fazer, muitos, eles estão escondidos dentro das próprias roupas. Um calorão e gente de blusão, gente de touca, outros tentando se posicionar. Daí você vai notando a diferença, né? No modo de vestir, no modo de andar, no modo de se comportar. E dentro do fisiológico da pessoa, às vezes ela já vem carregando as suas dores. Aquelas dores que falam mesmo com a gente, né? Como eu falei no começo, né? Uma gastrite, um desarranjo intestinal. Hoje eu trabalho também na Associação do Câncer de Agudos. E lá a gente percebe, né,
como muitas vezes se revelam as dores das pessoas também ali nos locais onde a doença se manifesta. E um dos locais que mais fala é o intestino. Quando eu começo a conversar com alguém que está passando por essa situação, aí a gente vai conversando assim, e eu pergunto para a pessoa assim, você tem muita dificuldade de falar o que sente, porque aquela região é uma região que adoece muito por quem não fala, quem guarda tudo para si, e para quem tem dificuldade de aprender com aquilo que vive. Eu brinco, né? É uma brincadeira, mas dá para compreender. Hoje a gente aprende que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ai, derrubei. Que o intestino é o nosso segundo cérebro. E lógico que a gente está falando ali da formação de neurotransmissores, de neurônios, as conexões. Mas quando a gente pensa nisso também, o nosso cérebro, tudo a gente coloca na mente. Porque a mente, a cognição, o aprendizado. E o nosso segundo cérebro, que é o intestino, além dessas produções que ele colabora, ele tem a função de absorver nutrientes. Sim, né? Sim. A mente absorve conhecimento, vivências, memórias. A mente é nutrida e o intestino também. Então, quando você pensa numa situação que você está vivendo, então você vive uma situação. Ainda estou digerindo isso. A pessoa às vezes está com aquele desconforto estomacal. Aí ela fica brava com alguém. Eu fui lá e vomitei na cara da pessoa, né? É verdade. Então, muitas vezes a pessoa ela não fica bem enquanto ela não colocar aquilo para fora. E às vezes ela coloca o alimento que ela se alimentou. Às vezes ela se alimenta, tem dificuldade de digerir, aquilo vai para o intestino. Dependendo do que ela está passando, prende. Dependendo do que ela está passando, solta. Mas no intestino é onde ele vai absorver a nutrição daquilo que ela comeu. As pessoas que têm dificuldade de aprender com as suas vivências, elas costumam sofrer mais de desarranjo, soltam o intestino mais facilmente. Muitas vezes ela tem medo. As pessoas que têm dificuldade de expressar sentimentos, o intestino prende com muita facilidade. E muitas vezes, quando eu converso com essas pessoas lá na associação, elas acabam olhando para si justamente por isso. Aí ela fala, é verdade. Eu falo, o que você está segurando aí? Né? O que você não está conseguindo entender das suas vivências, que está repetindo? Porque a gente fica nessa vida que vai vivendo, repete situações diferentes e não aprende. Nossa, de novo eu estou passando por isso. De novo. Aí eu falo, o que eu não estou aprendendo? Uhum. Porque eu também já tive isso, de ter ansiedade, solta o intestino, às vezes prende. Normalmente a raiva prende. E o medo solta. Então, o nosso corpo está falando com a gente o tempo todo. E essa parte do trato gastrointestinal é como se fosse a nossa mente funcionando. A hora que a gente absorve uma situação lá, tô ruminando uma ideia, né? Estou entalada com isso aqui. Então, a gente vai processando como se fosse nesse trato gastrointestinal, a gente processa também na nossa mente. E quando não processa aqui, desprocessa aqui. Sim. Isso é algo que, na medicina, né, os médicos têm que estar treinados também a identificar. Eu lembro que na parte quando eu estava na faculdade ainda, tinha um ambulatório de gastro e tinha muito a queixa da bola que sobe e desce, né? Uma bola que parece uma bola de pelo que sobe e desce. A gente sabe que isso é pura ansiedade. Sim. É a ansiedade em forma de bola de pelo. Nossa. Mas era tanta gente com isso, e eles iam parar lá, na parte física. Então, assim, se você não tem, naquele momento, um acolhimento adequado, uma conversa com essa pessoa para direcionar ela para um tratamento, para verificar também dentro da parte mental dela, emocional, né? Ela vai ter esse problema para sempre. Porque você pode dar o remédio que for, que isso não vai sumir. Não some. Aí a gente fica remediando. Tem gente que toma um monte de remédio e você chega para você, às vezes, com uns problemas que você vê que não era bem do remédio? Sim, muito. Existem, sim, aqueles que a gente recomenda. Olha, talvez seja necessário a gente entrar Tem que sempre você tirar a parte física, exato, né? Exato. Mas tem pacientes que são muito resistentes. Da gente falar assim, olha, vamos fazer alguns exames para ver como é que tá?
né? Porque a parte, por exemplo, está lá em depressão, tem muita ansiedade, está tomando medicamento porque sozinho não estava dando conta. E aí você vê que não avança, e você percebe no físico dessa pessoa que tem outras coisas mais. Não consegue, tá em sobrepeso, mesmo fazendo atividade física, a ansiedade não reduz, ou não consegue diminuir o peso, né? Aí eu falo, olha, vamos fazer uns exames, ver como é que tá? Porque, de repente, a gente está dando antidepressivo, mas está ali com as vitaminas todas desreguladas, tem a B12 a B12 tá baixa, a vitamina D tá baixa, tá com anemia, né? Vamos dar uma olhada como é que tá isso. Às vezes a pessoa é resistente, não vai. Falei, a gente está colocando gasolina, mas o carro está sem bateria. Exatamente. E aí eu falo isso para a pessoa, mas é muita teimosia. Daí, quando às vezes a pessoa vai, né? Ela fala, nossa, mudou. Eu atendi uma menina e ela tinha muita ansiedade. E ela falava, eu tenho hipotireoidismo. E eu falei, você já foi no médico? Vamos ver como é que tá seus exames. E em todas as dificuldades dela, ela acabava deixando isso sempre por último. O dia que ela foi, porque o remédio também não ajudou, né? O medicamento para ansiedade. Quando ela foi, começou a fazer o medicamento, tomar direitinho, regulou a tireoide, se tornou outra pessoa. Fiquei desnecessária até na vida dela. Mas ela falava, poxa, você me falou tantas vezes. Tá vendo? Tantas e tantas vezes. Lógico que a gente passou um tempão. Na teimosia dela, a gente passou um tempão e ela aprendeu muita coisa que ela pôs em prática. Sim. Mas aquilo ali, né? Eu falo que foi só um motivo para a gente poder aprender tudo que aprendeu. Para viver tudo que viveu. Porque a hora que ela corrigiu, ela já tinha todos os aprendizados e o emocional dela estabilizou. Então, foi muito importante o processo terapêutico? Foi, Sim. Né? Porque, de repente, poderiam ter ficado outras coisas mal resolvidas. Mas a ansiedade dela, aquilo que deixava ela doida, era a tireoide que estava descompensada. Tinha uma causa física Exato, também, né? Exato. Por isso que é importante. Então, tanto uma coisa quanto a outra, né? O psicólogo ter essa visão de que também pode ser uma doença física e procurar descartar, no caso, né? Ou que ela faça tratamento. E o contrário. E o médico também encaminhar para tratar Sim. a parte mental, porque a gente sabe que o Brasil ele é campeão em ansiedade no mundo. Olha que título horroroso que a gente ganhou. Sim. Tanta coisa pra gente ganhar título, vai ganhar nisso. Pois é. E eu sempre falo, quando a pessoa chega, né, com crise de ansiedade, trazendo essa queixa, depressão e ansiedade, eu falo, olha, a ansiedade, ela não é uma vilã. Ela é o alarme do medo, né? Eu até brinco, quando eu tô atendendo, eu ponho a mão na parede e falo, um botãozinho ali. Disparou o alarme da ansiedade, ele está dizendo alguma coisa. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que está vindo, o que está dando aquela ansiedade. Então, eu começo, vamos lá, o que você estava pensando, o que aconteceu antes, para tentar descobrir qual é o gatilho. Porque às vezes a pessoa tem a crise e ela não consegue mais identificar o que está dando a crise de ansiedade. Às vezes é algo lá atrás e alguma coisa nesse momento que ela está vivendo começou a disparar. Talvez ela já estivesse com o sistema ativado, né? Eu falo que o nosso sistema límbico, ele é ancestral. Ele não teve muita atualização. A gente evoluiu, mas o nosso sistema de defesa continuou o mesmo. Se deu medo, ele não sabe se você está com medo de vir para o podcast ou se você está com medo de uma avalanche, de um predador. Ele não sabe. Você acionou o botão do medo, ele já liga tudo. Algo vai acontecer. Né? Está acontecendo. Então, como que você se defende disso? Você fica, às vezes, reativa. Se você toma um susto, aquele que vem conversar com você depois, você está armada. Né? Às vezes você responde com agressividade e a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Então, só que a longo prazo, esse sistema límbico ativado, nosso sistema de defesa ativado, essa pessoa, ela está intoxicando o corpo dela com o seu sistema de defesa. É adrenalina, noradrenalina, cortisol, e é pressão que sobe, intestino que solta. Insônia. Então, fica tudo descompensado. Aí ela não dorme direito, ela não trabalha direito, ela não se alimenta direito, fica buscando alimentos que tragam algum tipo de conforto, né? Porque, às vezes, engordam. a gente... Exatamente. Eu tenho uma metáfora que eu falo que eu tenho uma crença, quase uma convicção, né? Que a pessoa, quando ela busca muito no alimento calórico, não só no calórico, mas assim, na comida em si, né?
pessoas que sempre estão buscando compensar a ansiedade na alimentação, é quando é como se ela buscasse o colo e a amamentação. Eu falo porque, se a gente para pensar, o nosso primeiro prazer, ele foi oral, né? Aham. E ele foi oral nutrição. Só que aquilo não era só alimentação. Ele era segurança, ele era carinho, ele era acolhimento. Então, ali o mundo podia cair. O bebê estava se sentindo protegido. E era proteção e nutrição. Nutrição emocional e nutrição física. Sim. Só que a gente cresce. E muitas vezes a pessoa precisa, ela está se sentindo totalmente insegura. E aonde que ela vai buscar aquilo que remete à segurança? No alimento oral. Por isso que muitas vezes é no alimento que a pessoa descarrega a sua ansiedade. A ansiedade é medo, é insegurança, e a nutrição, o oral, a alimentação, ela traz essa falsa sensação de segurança. Lógico que tem muitas outras coisas envolvidas, né? Sim. Eu estou trazendo um pouquinho dessa metáfora quase psicanalítica, né? Aham. Porque também não é bem isso, mas é só para a gente entender como que traz esse conforto também na parte emocional, né? Aham. Essa é uma visão que eu E é tenho. muita gente, realmente, que busca na comida, né? E Muito. tem gente. Tem dois tipos de pessoas, né? Aquele que fica nervoso, com medo e vai comer, e o outro que perde a fome. Eu queria muito ser desses que perde a fome, mas eu nunca fui. Eu já vivenciei algo assim, viu? Já vivenciei momentos assim e não eram bons. Não, claro que não. Eu cheguei a ficar bem magra na época, não sei explicar exatamente qual era o mecanismo, né? Mas eu emagreci muito. E eu lembro que um tio meu falava assim, nossa, você tá parecendo doente. Aí eu falava, mas eu tô magrinha, né? Mas eu não tava bem, eu sabia disso. Ele via algo que eu não queria ver. E era uma verdade. É que na depressão, normalmente, ela tem dois tipos, para você entender por que perde peso. É como se desativasse o nosso sistema de sobrevivência. Então, as pessoas, às vezes, não dormem direito, Nem dormem em come. hora errada, não se alimenta. Então, tudo aquilo que mantém a vida fica vai sendo deixado de lado. São as É quase uma depressões. punição, né? Que o próprio corpo vai dando Exato. ali pra ele mesmo. É aquele Pra se oposto de punir. quem tem a bipolaridade, né? Quando tá aquele lado mais, que a gente fala maníaco, é o sistema ativo demais. Então, a pessoa come demais, bebe demais, ri demais, se arruma demais, se maquia demais, gasta demais, tudo é demais. Também a hora que cai, ela vai lá embaixo. É por isso que é o bipolar. Mas é por isso. Normalmente, né, numa depressão mais pesada que perde a fome, ou quando a pessoa tem bulimia, que também começa a vomitar muito, é outro processo. Aham. Nossa, interessante. Como que a mente humana é complexa, né? Demais. Não dá pra gente falar numa hora de podcast. Não. Aham. E aí, ó, eu quero só fazer mais uma perguntinha e depois eu vou pedir pra você dar uma mensagem final e deixar os seus contatos também, tá bom? Quais que você acha que são os principais desafios dos relacionamentos e nessa autossabotagem na busca do equilíbrio? Assim, Olha, tá tão difícil o relacionamento hoje, né? Relacionamento em família, relacionamento com parceiro, relacionamento de trabalho, relacionamento com filhos. A gente tá vendo uma série de... Não sei o que tá acontecendo, tá o caos, né? E aí, por quê, né? Que esses desafios, assim, como que a gente pode fazer? olha, eu não vou melhorar? me aprofundar nesse termo, mas é para entender, né? Bauman, ele tem hoje uma teoria da sociedade líquida, que tudo é líquido, né? Tudo se vai muito rápido. E eu sou uma pessoa que eu falo assim, a manutenção, ela é mais barata que a troca. Se a gente tem um veículo e a gente faz a manutenção dele, né? A gente usa ele por muito tempo. E ele anda bem por muito tempo. Por que a gente não faz a manutenção dos relacionamentos? A manutenção, ela não é fácil. E uma das coisas mais difíceis é a comunicação. É porque cada pessoa tem o seu jeito. Mas eu não sei o que você está pensando e você não sabe o que eu estou pensando. Às vezes, eu percebo que você não está bem, mas eu não sei por quê. Não sei se é comigo. E você não sabe se eu não estou bem com você. Então, quando a gente não consegue isso, não consegue entender o que está acontecendo no outro, a gente supõe. Aham.
Isso é uma coisa muito dolorosa. Isso pode ser no trabalho, pode ser com a mãe, com o pai, com o irmão. E acontece muito no trabalho. Uhum. A pessoa chega e tá lá, às vezes, o semblante dela não tá bem, e o outro já acha que o problema é ele. Né? Porque a gente sempre acha que vai chover porque a gente pôs a roupa no varal. É com a gente o problema, né? Não é assim? Só porque eu coloquei a roupa no varal vai chover. Sim, nossa, o mundo inteiro mudou só por sua causa. Exatamente. Exatamente. Então, o outro não sabe. Se ele chega e pergunta e fala, tá tudo bem? Fala, hoje eu não tô legal. Pronto, não é com você, sou eu que não tô legal. Né? Então, isso encurta caminhos. Você fala, ó, eu não tô legal, não é com você, mas deixa quietinha. Né? Beleza. É comigo. Só que esse fato de ser comigo não me dá o direito de não ficar bem com você. Por exemplo, eu quero ficar quietinha. Mas aí você chega e fala, ai, Aline, aí eu já te dou uma resposta de atravessado. Falei, aí o problema começa a ser com você. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes eu falo isso pro meu pequeno. Ele fica bravo, reclama das coisas. Eu falo, ó, eu sei que você tá com fome. Tá terminando o papá, você já vai comer. Mas porque você tá com fome, você não pode me maltratar. E ele é bem compreensivo, sabe? Ele depois vem, pede desculpa, mas na hora que ele tá bravo, ele fala, me deixa que eu preciso me acalmar. Falei, ótimo, porque você não pode tratar a mamãe desse jeito porque você tá bravo. Então, eu pelo menos estou tentando ensinar para ele isso, ótimo, né? Ele vai aprender. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. É igual o susto. Às vezes a gente tomou um susto, tá com o sistema ativado de defesa, daí o primeiro que entra na frente a gente responde de É só uma reação, né? Exato. E o outro não tem culpa disso. Sim. O nervoso, o medo, o susto. Então, a gente dominar isso é um desafio do ser humano. E dentro do relacionamento, principalmente. Né? Dos relacionamentos. Todos. Então, a gente precisa olhar essa sociedade líquida que talvez a gente esteja criando lixo demais no mundo. Uhum. Os nossos relacionamentos não precisam se tornar mais um deles. Sim. Isso é forte. Tem razão. Muito bom. Que bom. Nossa, aprendi tanta coisa hoje que eu vou ter que parar e processar. Eu vou ter que deitar um pouco e ficar pensando, hein? Que medo. São muitas coisas, é verdade. E dá medo mesmo, porque a gente muda, né? Quando a gente começa a ter outra perspectiva, outra visão sobre determinados temas, a gente muda. É verdade. Mas muda pra melhor, porque a gente tá no conhecimento, a gente tá mudando pra melhor. Isso eu achei muito bacana, viu? Adorei. Agora, infelizmente, a gente já está no nosso fim. Primeiro, eu vou dar uma camiseta para você de presente, para você lembrar da gente nesse podcast. Com certeza. Ir lá na academia, ou fazer sua caminhada com os girassóis. Vou já colocar ela depois, postar. Isso, vamos sim, com certeza. Você acha melhor depois? Pode ficar com ela sim, depois você coloca. Sim. E eu quero que você deixe agora para essa câmera aqui, ó, fale com as pessoas que estão em casa. Deixa o seu recado final e também deixa os seus contatos, aquilo que você faz, como que eles podem te achar. Olha, eu recomendo que cada um que está aqui nos assistindo hoje possa caminhar nessa vida, né? E também ser uma semente de girassol, para que possa florescer, para que possa levar luz também, para mais conhecimento. A nossa vida... Nós tudo nessa vida tem um propósito. Se a gente olhar o matinho, a plantinha, até mesmo aquilo que a gente considera veneno, ele pode ser feito um remédio. Dizem que entre o veneno e o remédio, né, a diferença é a dose. Uhum. Então, não existe nada nesse mundo que seja desperdiçado. Então, que cada um possa encontrar a sua essência e a sua dose de remédio, a sua dose de cura na vida das pessoas. A gente pode ser cura, a gente pode ser luz. Que cada um possa escolher sempre aquilo que te torna melhor. Para baixo não precisa de ajuda, né? Então, que a gente possa sempre esticar a mão para aquele que está para cima. Né? Pedir ajuda de quem está no alto, seja de Deus, seja daquele que subiu um pouquinho mais que nós, para que a gente também possa, lá de cima, dar a mão para aquele que quer subir. Nossa, excelente. E fala como é que o pessoal te acha. Bom, no Instagram é @aline.pisano.psico ou Caminho dos Girassóis,
né? Meu e-mail é aline.pisano.psico@gmail.com. Quem quiser pode entrar em contato. O meu telefone também é meu WhatsApp, tá lá no Instagram, pode me encontrar, pode me contatar por lá. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Insiste. Isso, legal. E eu vou deixar aqui embaixo também do card, tá aqui o seu @, tudo certinho, pessoal entrar no seu Instagram, aproveita, curte lá o Instagram dela, entra lá, segue para poder ver as próximas postagens e aprender cada vez mais, né? Dá uma maratonada lá nos passeios Isso. meus, tem bastante reflexões, tem bastante metáforas do dia a dia que eu vou compartilhando com as pessoas e vou procurar ser um pouquinho mais presente. Isso, é legal, isso mesmo. E você aí de casa, né? Gostou? Então já manda esse episódio para todo mundo que você conhece, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, segue lá a Aline no @aline.pisano.psico, né? E a gente também lá no @antespod.doquecast no Instagram. Né? E obrigada, Aline, mais uma vez, Gratidão. viu? E a vocês, um beijo e até a semana que vem.